Sejam bem-vindos à videoconferência CICAD Jovens e Comportamentos de Risco, uma conversa em torno de diferentes perspectivas, substâncias, jogo e sexualidade, que será dinamizada pelo Dr. Raul Melo, Dr. João Faria e Dr. Ana Beato. A moderação desta sessão estará a cargo também do orador Dr. Raul Melo, a quem passo a apresentar. Psicólogo, especialista em saúde e em educação, licenciado pela Faculdade de Psicologia da Universidade de Lisboa, pertence aos quadros do Ministério da Saúde desde 1987 e exerce atualmente funções no CICAD, na Divisão de Prevenção e Intervenção Comunitária, no âmbito do qual está ligado a diferentes linhas de ação. Coordena o programa Eu e os Outros, é secretário permanente do Fórum Nacional de Álcool e Saúde, secretaria os grupos de trabalho para o uso responsável do medicamento e o grupo de trabalho para o jogo. Bom dia, Raul. Passo-te a palavra e deixo-vos agora a videoconferência nas vossas mãos. Bom dia, Lúcia. Bom dia a todos e a todas. É um prazer estar aqui nesta videoconferência. Vou assumir o primeiro dos três papéis que me foram atribuídos hoje, portanto, eu estou em múltiplas personalidades. O primeiro papel é dar-vos as boas-vindas em nome do Dr. João Golão, do Sr. Diretor-Geral do CICAD. É com grande pena dele que não está aqui connosco a dar-vos a abrir a videoconferência, mas pediu-me que de algum modo vos transmitisse claramente esse sentimento. Também vos queria dizer que, de facto, para o CICAD, este tema é um tema extremamente importante. As questões que andam à volta da adolescência e dos comportamentos de risco são essenciais nas respostas que o CICAD procura desenvolver, nomeadamente as respostas que têm a ver muito com a intervenção da dissuasão, uma vez que uma parte significativa da população que é abrangida são jovens. Por outro lado, também da resposta preventiva, de toda a intervenção que é desenvolvida precocemente a nível dos múltiplos contextos em que os jovens se movem. Também ao nível do desenvolvimento de respostas que são cada vez mais em leque, nomeadamente a prevenção seletiva indicada, todo o processo de diagnóstico precoce e, posteriormente, um pouco todo o desenvolvimento de respostas com uma especialização, digamos assim, face às necessidades de uma população jovem. E, finalmente, esta ideia de que a Lúcia já foi referindo na necessidade de facto, desenvolver grupos de trabalho que partilhem experiências e que possam conjugar não só as suas leituras das realidades, mas também as respostas que cada um dos parceiros pode trazer para esta problemática. É um bocadinho, foi esta a filosofia que esteve na base da organização desta mesa. Eu agora já estou progressivamente a passar para o segundo papel. Estão a ver, eu mudei de chapéu, pus um segundo chapéu e agora já estou como moderador. E, portanto, como moderador, aquilo que eu vos quero fazer, à partida, é começar por apresentar os meus parceiros de aventura e, portanto, começava pela Ana Beato. A Ana Beato é psicóloga clínica e da saúde, é sexóloga clínica e terapeuta sexual da Sociedade Portuguesa de Sexologia, é professora universitária na Escola de Psicologia e Ciências da Vida e subcoordenadora do mestrado transdisciplinar de Sexologia. É coordenadora da consulta de sexualidade do Centro de Desenvolvimento PIN, Partners in Neuroscience. Isto é difícil porque o PIN mudou a sua denominação recentemente e ainda estou a adaptar-me a esta nova versão. O João Faria é também um querido amigo de longa data. Fizemos, de facto, um percurso juntos por muitas áreas de interesse comum. É formado pela Faculdade de Psicologia da Universidade de Lisboa. Tem uma pós-graduação em psicoterapia com crianças e adolescentes na Associação Portuguesa de Terapias Comportamental e Cognitiva, onde é atualmente formador e supervisor clínico. Atualmente coordena o Núcleo de Intervenção no Comportamento Online, no PIN,
Partners in Neuroscience, onde exerce psicologia clínica em torno das temáticas associadas ao cyberbullying, à adição à internet, aos videojogos, etc. Uma nota prévia, antes de começarmos a nossa reflexão. O nosso objetivo hoje aqui, sobretudo quando estamos nestes processos, que são processos de trabalho à distância, foi, se não temos público, se não temos as pessoas com quem falar, então nós pusemos a hipótese de falarmos entre nós. E, portanto, a ideia é um pouco que toda esta sessão não seja o formato clássico em que um de nós fala, discorre, apresenta e no final chovem as questões e nós clarificamos as questões. O objetivo é mesmo termos aqui uma conversa. E esta conversa vai ser em torno, no fundo, do cruzamento de três interesses, três grandes áreas. Por um lado, de facto, a questão das substâncias, e reparem, neste momento eu já estou a passar do segundo chapéu para o terceiro chapéu, portanto, eu acabarei por fazer essa parte também de apelar ou trazer reflexões que remetam para o consumo de substâncias lícitas ou ilícitas. A área da sexualidade, que ficará a cargo da Ana Beato, e a área do videojogo e da utilização problemática da internet, que ficará a cargo do João. E nós vamos, os três, conversarmos alegremente em torno destas questões dos comportamentos de risco na juventude, tendo em conta, de facto, esta tripla visão do problema. E nós fomos pensando como é que nós organizaríamos a conversa. Portanto, a conversa é espontânea, mas organizada. E quando estávamos a pensar um bocadinho nesta organização, aquilo que surgiu como mais interessante foi imediatamente dizer, ok, estamos a falar de risco, mas o que é que nós entendemos por risco, não é? E, portanto, se calhar eu passava-vos já a bola nesse sentido, que é assim, comportamentos de risco, de que estamos a falar, o que é isto dos comportamentos de risco na juventude? Bom, muito obrigado, Raul. Olá a ambos. Enorme prazer estar aqui. Mais uma aventura. Muito obrigado ao CICAD também por esta incrível oportunidade de estar aqui no CICAD mesmo. Primeira vez mesmo que cá estou. Parabéns pelas instalações e muito obrigado à audiência para às 10 da manhã estarem cá mais de 100 pessoas para nos escutar na nossa alegre conversa entre as três. Muitíssimo obrigado. Bom, quando comecei a refletir sobre esta questão mais sistematizada do risco em casa, para me preparar para esta nossa conversa, ocorreu-me uma imagem. Eu acho que isto é engraçado, não é? A palavra risco leva-me à imagem de um risco. Numa folha de papel, fazermos um risco. E se nós fizermos um risco, e até podia ser um desafio feito pelas pessoas que nos estão a ver, peguem numa folha e tracem um risco. Não é? E de um dos lados do risco coloquem tudo aquilo que é seguro na vossa vida, tudo aquilo que são experiências internas e externas, online ou offline, que não ameaçam a vossa integridade física, que não ameaçam a vossa integridade psicológica e que o têm como seguro e sistemático. E do outro lado da folha, do outro lado do risco, coloquem ou reflitam, pensem um conjunto de atividades que poderia eventualmente pôr em causa a integridade física e psicológica, online ou offline, seja experiência externa, seja experiência interna, que levaria a uma situação muito fora da vossa norma e que, de certa forma, abanaria as vossas estruturas centrais. Eu entendo muito o risco desta maneira, como um limite, como a definição, como um determinado limite que permite ao indivíduo, dentro de certas fronteiras, proliferar, desenvolver-se enquanto ser vivo, enquanto ser humano, do ponto de vista físico, do ponto de vista psicológico, e que essa fronteira, esse risco, irá manter o indivíduo dentro de um determinado limite, dentro de uma determinada progressão, porém, a transgressão, o pisar o risco e o ultrapassar o risco, poderá levar o indivíduo numa trajetória, eventualmente promotora até do desenvolvimento, e há muito risco quase que normativo e desejado ao longo do desenvolvimento, mas, por outro lado, o ultrapassar este risco pode ser sinónimo de colocar em causa a tal integridade anteriormente dita. E, portanto, o equilíbrio entre aquilo que é mais do mesmo, é o meu costume, ou ultrapassar o risco
e trazer novidade e trazer qualquer coisa para fora do meu limite, que pode ter consequências muito positivas, pode também ser, em larga escala, potenciador de muitos perigos e de trajetórias muito pouco normativas. Então, muito bom dia a todos e a todas em casa. Deixem-me só, muito rapidamente, antes de refletir convosco sobre o risco, agradecer esta oportunidade de estar aqui com pessoas inspiradoras para mim, que eu gosto tanto, e também conhecer estas instalações fantásticas e, acima de tudo, de estar com vocês. Vocês não estão aqui, o que é estranho para nós. Nós temos sempre de imaginar, mas também é uma grande capacidade, não é, que nós temos, seres humanos, de imaginar. E gostávamos muito de ter também as vossas contribuições, as vossas perguntas e comentários. Passemos aqui à resposta à pergunta. É muito engraçado isso que estás a dizer, porque também pensei um bocadinho na mesma lógica que tu, mas pensei também um bocadinho ao contrário, que é, e se nós, eventualmente, em vez de pensarmos sempre, ou começarmos imediatamente a pensar no risco como algo eventualmente negativo, prejudicial, que tem impacto, se pensarmos ao contrário, começamos pela ideia de que como é que teria sido a minha vida, não é? A minha linha de vida, sem qualquer tipo de risco. E se todos fizermos esta reflexão, vamos perceber que eventualmente nós precisamos do risco, precisamos para muitas coisas. E nós, muitas vezes, lidamos com adolescentes, não é? E nós associamos quase sempre a adolescência ao risco e a comportamentos de risco, e ouvimos os nossos pais chegarem e dizerem como é que eu protejo o meu filho no mundo cheio de riscos, não é? Como se o mundo nunca tivesse tido riscos anteriormente, só agora é que temos riscos. E é muito curioso porque, eventualmente, aqueles adolescentes que eu acho que estão, eventualmente, numa linha mais saudável, e aqui estamos a pensar, seja o saudável o que for, não é? Pensando aqui numa lógica de equilíbrio, de homeostase e de alguma adaptação considerável, digamos assim, em todas as áreas, ou mais ou menos todas as áreas da sua vida, o que me parece é que aqueles jovens que não cometeram, eventualmente, determinado tipo de comportamentos de mínimo risco, eventualmente são jovens que me preocupam bastante mais. E muitas vezes aparecem na consulta de ansiedade. São super protegidos, não arriscam, não fazem verdadeiramente aquilo que querem fazer e, na verdade, muitas vezes estão deprimidos, estão ansiosos e estão a sofrer também. Portanto, sim, num lado da dimensão, temos o risky no sentido verdadeiro da palavra, como nós encaramos, com impacto, com preocupação, mas eu quero também chamar a atenção e quero começar por aqui, não é? A falta de risco, eventualmente, também pode ser um risco. Gosto muito da ideia. Eu confesso que também, como o João, fiz um caminho com uma componente visual muito grande, porque fui buscar, de facto, uma imagem que eu uso muitas vezes quando estou a abordar o tema dos riscos, que é precisamente um personagem que vai com o seu lápis a traçar o caminho pelo qual ele vai andando, não é? Portanto, se ele tem o lápis, se ele não traça o risco, ele não tem caminho. E isso pareceu-me muito engraçado, porque eu acho que, no fundo, cada um de vocês já foi buscar um bocadinho essa ideia, não é? Que é o risco processo, o risco percurso, não é? O risco que nos leva a qualquer lado, não é? Que nos leva a um determinado sítio. E para não me repetir, não é? No sentido que, para todos os efeitos, de facto, vocês já trouxeram esta noção, a noção da fronteira, que eu acho francamente importante, e a noção de fazer o caminho é sempre correr um risco. Eu vou só acrescentar, de facto, uma coisa muito engraçada, que é esta noção de que já em 1600 havia há uma reflexão de um padre jesuíta que fazia uma reflexão muito engraçada sobre o risco. E que, no fundo, aquilo que ele acabava por dizer é que de facto, o risco é uma condição natural de estar vivo, não é? E que, sobretudo, aquilo que é mais importante, a partir do momento que se introduz, de facto, as questões que têm a ver com o ganho, não é? Portanto, a questão do mercado vem trazer esta ideia de que o risco deve ser encarado como o que eu retiro versus aquilo que é o custo. E que o risco hoje em dia, quando olhamos na procura do dito equilíbrio, é aquilo que eu vou fazer vai-me trazer uma potencial perda, eu vou ter que pagar alguma coisa para ter acesso àquilo que eu quero, à experiência, ao desenvolvimento, ao crescimento, mas vou ganhar alguma coisa. Portanto, quando eu peso o que perco e o que ganho, é isso que me faz fazer uma decisão relativamente se o risco compensa, não é? E esta nova análise
num processo de desenvolvimento, estamos a falar, no fundo, da adolescência como um processo de desenvolvimento, a juventude como um processo de desenvolvimento. Este aspecto é particularmente importante quando avançamos para os nossos temas de sexualidade, exploração do virtual e do digital, substâncias. Nós tínhamos aqui uma linha de perguntas e nós partilhámos a linha de perguntas, mas como eu sou caótico, e eles também já conhecem o meu lado caótico, há sempre perguntas que surgem que não estão na lista. Portanto, isto é a minha forma também de lhes passar uma rasteira. E aquilo que eu vos queria perguntar, um bocadinho nesta lógica do que nós estamos a falar, é se o risco é transversal, se o risco nos acompanha. A tua análise do risco é diferente da minha e da tua. O que é que vocês acham que influencia a maneira como nós olhamos o risco? Eu estava precisamente a ouvir as vossas palavras e estava a pensar que, no fundo, que berbicaz que poderia ser para a investigação a parte da operacionalização do conceito de risco, porque realmente pode ser bastante diferente. Vejam este aspecto, vejam este exemplo. Não é? Sou um homem de 43 anos que há 8 anos tomou decisões muito importantes na sua vida. Uma delas foi comprar uma moto. Fui impedido pelos meus pais de ter uma moto por causa do risco e foi preciso chegar mais avançado na minha vida para poder autonomamente tomar esta decisão. E tomei uma decisão. E comprei uma moto há 8 anos e que hoje me foi absolutamente fundamental. Estou sem carro, está na oficina, deve ser um problema complicadíssimo pelo tempo que lá está, mas para vir para cá hoje, eu tive que vir de moto. Só que a situação hoje de manhã era a seguinte. Quando eu abri a janela, quando fui acordar o meu filho, estava a chover. Eu moro em Sintra, tinha o IC19 pela frente para chegar até aqui, e a estrada estava muitíssimo complicada. Mas eu não tinha alternativa, e eu meti-me na moto e vim para o SICAD de moto. Isto é um risco, custo-benefício. Eu não tinha alternativa. Se eu tivesse, eu teria vindo de carro. Porque um amigo meu disse-me, se estás atrasado ou se está a chover, não vais de moto, vai de carro. É um risco ponderado, é um risco refletido. Mas será que nós os três teríamos a mesma ponderação sobre quão arriscado é entrarmos no IC19 num dia de chuva para vir em plena hora de ponta para Lisboa, certo? E isto é muito curioso porque o indivíduo, ao longo do tempo, ao longo do seu desenvolvimento, desde bebê até a sua vida adulta, vai tendo diferentes capacidades de refletir e de ponderar estes riscos e as oportunidades e os desafios à sua volta. Um bebê corre riscos. Uma criança, um toddler, corre riscos. Criança em idade escolar corre riscos. Na adolescência, por vários contributos físicos e psicológicos, correm-se muito riscos. Mas parece-me que o risco serve sempre um propósito. E aqui é onde eu iria chegar. Na minha perspectiva do risco e do lado normativo e construtivo do risco, o risco está lá sempre na medida em que o indivíduo tem que resolver tarefas psicossociais na sua vida, que se mantiver sempre numa trajetória segura, não irá haver promoção de desenvolvimento. Ou pelo seu próprio impedimento, ou porque não se coloca numa zona de desenvolvimento proximal, trazida por, primeiro, um adulto significativo e depois por colegas, amigos à sua volta. E, portanto, trazer o risco para a vida tem muito normativo, tem muito de desenvolvimentista, mas para mim o risco clinicamente significativo está quando existem um conjunto de fatores internos e externos que delimitam ou que distorcem a visão do indivíduo relativamente aos custos e aos benefícios. Como vos disse, eu hoje não tinha escolha, mas continuo a achar que vir de moto de Sintra para Lisboa num dia de chuva é uma péssima ideia. Portanto, hoje para mim o risco, apesar de estar elevado, era gerível. Talvez no outro dia o risco para mim fosse diferente. Pegando nas vossas palavras, e até há uns anos atrás falava sempre de risco neste sentido de o que é a partir de quando é que é o risco, quase como se houvesse uma fronteira. E hoje em dia, inclusive, os próprios paradigmas, as teorias, já ninguém sequer considera que há desenvolvimento sem risco. Aliás, não há desenvolvimento sem risco. Isto está escrito em todo lado, não é? Por alguma razão, precisamente o que estavas a dizer, João, que é, a partir do momento em que tu nasces, imediatamente estás exposto a risco, não é? Se tiveres a sorte de ter eventualmente alguém que te acolha, não é? Uma equipa médica, a tua mãe, etc., eventualmente isso, à partida, já te começa a proteger do risco. Portanto, entramos aqui já na lógica dos fatores de proteção.
Porque imediatamente e inerentemente, a partir do momento em que existimos, estamos expostos a risco. Aliás, ainda, eventualmente, inúteis, estamos expostos a risco. Lembro-me de estar grávida e ter ido, tive esta infeliz ideia, ter ido a um concerto, música rock eletrónica, e eventualmente comecei a sentir a minha barriga muito dura, não é? E eu percebi claramente que isto não está a ser uma experiência agradável para o meu filho. E para ele, com certeza, deve ter sido a primeira experiência óbvia de risco. Foi aí que eu senti a pensar, ok, se calhar estou a expô-lo aqui um bocadinho demasiado a estímulos que ele não está ainda, se calhar, capacitado e capaz de acolher bem. Portanto, mas isto para dizer o quê? Que, claramente, e mesmo na lógica do desenvolvimento normativo, quando há pouco falavas do andar, uma criança precisa de cair em média 300 vezes até conseguir andar. E eu recordo-me também, a propósito, já que falei do meu filho, volto a referi-lo, porque obviamente é a nossa experiência e ela também conta, que cheguei a andar com ele na Estefânia porque ele não rebolava. E aquilo que me disseram foi, ele não tenta. Não tenta. Então fez terapia ocupacional para tentar. E reparem, foi a primeira reflexão sobre isto de correr riscos que eu fiz, mais aprofundada e mais a sério, que é o que é que eventualmente é preciso acontecer externamente para eu expor ao risco. Reparem como, por isso é que eu disse há pouco, não é? Podemos pensar no contrário. Não é? Quando é que nós precisamos de risco? Precisamos de risco para crescer. E eventualmente, isto também liga a uma coisa importante que disseste, que é os fatores externos e internos. Obviamente, há alguns traços, provavelmente, do temperamento dele, que o inibem de correr esses riscos. E, portanto, aqui o meio tens de fazer o contrário. Mas aquilo que depois acontece também é que existem acontecimentos na nossa vida que nós não controlamos de todo e que nos põem ao risco. Portanto, o risco pode ser efetivamente interno, ou porque eu sou mais inibida e não corro riscos, ou porque, pelo contrário, posso ser um sensation seeker, ou seja, eu procuro risco para sentir adrenalina, para me sentir viva ou viva, não é? E se calhar também só por si é um fator de risco em termos temperamentais, mas também, por outro lado, independentemente das minhas características pessoais, eu posso estar num meio cheio de riscos. E nós sabemos que há meios particularmente adversos, seja a nível familiar, seja a nível comunitário, seja a nível social. Nascer em Portugal é completamente diferente de nascer na Papua Nova Guiné, não é? É completamente diferente. Portanto, os riscos que cada um eventualmente corre e vive ao longo da sua vida são realmente diferentes. E as habilidades que nós temos de desenvolver também são absolutamente diferentes. E, obviamente, quando nós perguntamos a alguém no Paquistão aquilo que para ele é risco, é diferente de perguntarmos a alguém em Portugal. Porque, naturalmente, se calhar, para aquela pessoa, porque há tantos riscos, o nível que aquela pessoa considera que é de risco é muito mais elevado que o nosso. Não é? Para ele, eventualmente, estar em risco é sair de casa no momento de um bombardeamento. Para nós, é sair de casa e passar a passadeira sem olhar. Okay? São coisas completamente diferentes. E, eventualmente, isto remete-nos para a noção de percepção de risco. E também nos remete para a ideia de que a própria percepção de risco depende não só das nossas características, mas também da nossa experiência, mas também do contexto e da cultura em que vivemos. Sim, isso é particularmente importante. Estava a pensar nisso, estava a pensar até mesmo na questão da natureza, ou seja, estava a pensar quando o nosso risco é atravessar a rua, não é? Só desculpa, temos aqui um risco deste lado de não estarmos a ouvir muito bem. Pedia só para falarem um bocadinho mais perto do microfone. Ok, eu vou apresentar um bocadinho mais a minha voz. Coisa. Eu ando a fazer um treino, a minha voz é muito intensa e os meus colegas dizem sempre que, Raul, baixa a voz, agora tenho que fazer o contrário. Estava a pensar precisamente nesta ideia do risco, se calhar nas sociedades mais protegidas ou nos ambientes mais contentores. E estava a pensar um bocadinho isso, que assim, ok, então o meu risco é atravessar a rua, é cumprir as regras, é estar de acordo com aquilo que esperam de mim, as expectativas, etc. E estava a pensar um bocadinho na reflexão do Carlos Neto, quando nos diz já não vamos brincar para a rua, não é? Já não vamos brincar para a lixeira, já não subimos as árvores, não trapamos das árvores e caímos das árvores, porque para todos os efeitos, lá está, estamos num ambiente que é contentor e que diz, não, vais para o jardim, e o jardim já tem um chão que está feito de propósito, que se tu caíres vai ali amotecer a tua queda, não vais ter, ali não há possibilidade do galho quebrar e tu caís, não, tudo foi testado, tudo, ok. Mas, eventualmente, a minha vida passa por enfrentar riscos, não é? E se eu não me preparei para os viver, porque eu tive uma sociedade, um ambiente contido, quando os riscos me surgirem, o que é que eu sou, não é? Eu sou uma criança
que cresceu feliz, fazendo 500 mil coisas dentro de um ambiente que me protegeu. Mas a minha vida não é uma vida protegida, não é? E de repente eu posso estar na Guiné, porque fui precisamente lá passar umas férias, e de repente acontece um tsunami e eu tenho que ser capaz de ser desenrascado e fazer 500 mil coisas para as quais não estou preparado, porque nunca me passou pela cabeça que tivesse a viver com isso, não é? E estava a pensar que, de facto, aquilo que ele dizia, que o Carlos Neto nos dizia, muito a partir de facto de toda a riqueza da reflexão dele em torno do jogo e do brincar das crianças, esta ideia de que, de facto, é no risco que nós experimentamos os nossos limites e que nós testamos as nossas capacidades. Uma última nota, antes de passarmos então a entrar já pelos nossos temas, que é o ambiente também torna mais tolerável correr um determinado tipo de riscos do que outros, não é? E eu estava aqui a pensar um bocadinho nesta perspectiva do mediatismo. Eu, por exemplo, nunca correria o risco de me meter numa moto em Sintra para chegar a Lisboa, porque tinha a certeza que bateria no primeiro poste, porque eu e as duas rodas somos incompatíveis. Portanto, eu meto-me em cima de uma bicicleta, começo a pensar, ai, está ali um poste, e vou direto ao poste. É a atração pelo abismo. Portanto, eu nunca correria esse risco em função da minha experiência de vida, não é? Portanto, a minha experiência de vida diria-me, não vais por aí. Portanto, estava protegido desse risco. Mas estava a pensar, eu não posso deixar de estar no CICAD àquela hora. Tenho um compromisso, não é? Tenho 430 pessoas, 440 pessoas inscritas, eu não posso deixar de lá estar. A pressão que nós temos, que é posta pelos outros, obriga-nos, por vezes, a ter que correr riscos, porque, de alguma maneira, temos compromissos e temos expectativas, não é? E estava a pensar isto, que é assim, há risco que é risco processo e há risco que é risco produto. Não é? Eu não posso deixar de correr este risco. Nós somos psicólogos, as pessoas que trabalham na emergência médica, as pessoas que trabalham no... O risco tem que fazer parte do nosso funcionamento, não é? E, portanto, quando nos comprometemos com a nossa vida, a nossa realização profissional, o risco faz parte. Nós já assumimos que aquele risco faz parte. Mas não o questionamos. Dizemos, este risco é aceitável. Em compensação, quando vamos fazer um risco, que já é meter-me na moto e fazer um determinado caminho, já pergunto se este risco é aceitável. Devo correr esse risco. Portanto, é importante que nós possamos pensar que mesmo quando olhamos para os riscos dos outros, em alguns casos, podemos ter, de facto, um tratamento diferente em função daquilo que é o social e o pessoal, não é? E os valores todos que temos. Estava aqui a pensar que, assim, as substâncias, tirando esta perspectiva de que, de facto, uma parte dos contactos com as substâncias acontece durante a gravidez e, portanto, eventualmente o feto tem um contacto com as substâncias precocemente, mas as substâncias, até há muito pouco tempo, era qualquer coisa que nos atirava lá para os 10 anos. Em alguns bairros, em alguns contextos sociais mais delicados, podiam surgir ligeiramente mais cedo, não é? Dentro de coisas que, à partida, até fazem parte da sociedade, o tabaco, o álcool, etc. Mas como é que é? Com as questões da sexualidade, não é? A sexualidade está presente desde sempre. Nós nascemos e começamos a confrontar-nos com isso. Aparentemente, com 3 anos já passo, em média, 3 horas ligados a um gadget qualquer que serve um bocadinho de ama, que pode eventualmente pôr-me a ver um filminho. Portanto, as substâncias que de antes eram o grande bicho e, portanto, era o grande risco, começam a não ser os primeiros riscos que aparentemente temos que enfrentar. Como é que vocês veem isso? Em relação à sexualidade, disseste uma coisa importante, Raul, que é a sexualidade existe desde sempre. E, no meu caso, portanto, aqui já estou a puxar aqui um bocadinho a brasa à minha sardinha, porque é importante fazer aqui alguns esclarecimentos em relação a isso. Tal e qual. Portanto, até dá jeito, não agora, mas daqui a umas horas. Mas muitas vezes há esta ideia de que um comportamento sexual é um comportamento de risco. Isto é um mito, obviamente, mas estou a aproveitar para puxar essa brasa. Precisamente porquê? Porque se uma mãe abre uma porta e vê o filho baixar a cuequinha da prima, da mesma idade, partimos do pressuposto, que isso eventualmente é um comportamento de risco. E muitas vezes, aquilo que me acontece em consultório é o que é que isto quer dizer? Como é que ele vai evoluir? Eu tenho aqui uma pessoa
eventualmente com alguns traços perigosos e que eventualmente se vai tornar aqui uma pessoa perversa. Tive uma mãe uma vez que me dizia mesmo, vai se tornar um pedófilo, diga-me sim ou não. Não é? E como eu não lhe disse nem que sim nem que não, ela desistiu do acompanhamento. Portanto, eu acho que isto é importante também, não é? Por haver sexualidade na infância, não significa que isto seja só por si de risco. A questão é, quando é que depois surge o risco? E às vezes não surge depois, às vezes o ambiente é o risco. Não é? Se pensarmos, obviamente, na lógica do abuso sexual ou de outros tipos de temas, não é? Irmãos que expõem, por exemplo, os irmãos mais novos, os mais velhos, neste caso, os mais novos, a pornografia, que eles não estão capazes ainda de compreender, assimilar e dar um enquadramento, não é? Não conseguem entender aquele comportamento, o que é que está a acontecer naquele ecrã, por exemplo. Isto, obviamente, pode ser de risco, não é? No sentido em que a criança ainda não tem a estrutura, a maturação necessária para conseguir assimilar, compreender, dar um enquadramento e, acima de tudo, ficar tranquilo com aquilo que está a assistir ou a ver ou a vivenciar, no caso do abuso sexual. Okay? E, obviamente, aí sim podemos estar a falar de um meio de risco, porque se a criança eventualmente ainda está numa lógica só de exploração, a perceber o que é que a prima tem por baixo das cuecas, obviamente aqui ainda não há absolutamente nenhum comportamento de risco. É apenas um comportamento de exploração. É apenas um comportamento até de testagem de limites. Não é? Se eu fizer isto, o que é que acontece? O que é que a outra pessoa faz? Não é? Diz-me que sim, diz-me que não. Mostra, não mostra. Até onde é que eu posso ir? E não há absolutamente nada de nocivo aqui. Não é? Passa a haver de nocivo a partir do momento em que eu, por sistema, sabendo e tendo aqui uma regra clara de que isto não se pode fazer porque alguém me explicou, mesmo assim continuo a fazer e premedito e organizo e manipulo e eventualmente coajo outra pessoa por causa disso. Provavelmente acontece mais tarde, não acontece de certeza na infância. Portanto, mas isto em termos da sexualidade, só para te contextualizar, portanto, muitas vezes, quando é que eu começo a ter situações de risco no consultório? Quando, e quase sempre são os pais a fazer o pedido, raramente são os jovens, quando alguém vê de fora e diz, eu acho que há aqui algum problema. E muitas vezes o que eu detecto é, sim senhor, há um problema, outras vezes não há problema nenhum no quadro, na normatividade, mas outras vezes não, e eventualmente pode haver. Quando alguém, por exemplo, em termos de pornografia, assiste a pornografia que não devia estar a assistir para a sua idade, ou com conteúdos, por exemplo, violentos, não é? Portanto, associar violência à sexualidade, ao sexo, só por si, como sabem, é um risco. Não é? Ou quando há os comportamentos, aqui ligando um bocadinho à área do João também, em termos online, perigosos, como os nudes, o sexting, muitas vezes o envolvimento em determinado tipo de relações que estes jovens não sabem ainda, eventualmente, quem são aquelas pessoas, mas acham que sabem, não é? Eu estou a falar com uma pessoa da minha idade, 13 anos. Nós não fazemos a menor ideia se aquela pessoa... Já a viste? Já falaste com ela? Já falaram por Skype? Não, nunca falamos. Nunca a vi. Mas se ela diz que tem 13, então porquê é que eu hei de considerar que não é assim? Não é? E, portanto, são os pais, muitas vezes, que detectam o risco, com um bocadinho, obviamente, mais de precisão do que os próprios jovens, que não nos podemos esquecer que na adolescência nós não temos ainda a capacidade de tomar decisões, de planear e, acima de tudo, detectar o risco, pelo menos não de acordo com aquilo que é a visão do adulto, certo? Portanto, quando eu digo a uma jovem, tu vais a um encontro com alguém pela primeira vez e eventualmente pode estar a correr algum risco, ela olha para mim e diz, como assim? Não estou a perceber. Mas eu já falei com esta pessoa, sei o nome dele, sei que idade tem, eu até já falei no Skype com ele. Sim, mas agora podem acontecer coisas, não é? Mas que coisas? Não estou a perceber. E muitas vezes há todo um mundo novo que se abre. Não é? E quase que já estou a fazer uma ligação à intervenção. Mas muitas vezes aquilo que eu quero é criar dissonância cognitiva. O que eu quero é criar ambivalência, precisamente. Porque para aquela jovem não há noção nenhuma de risco. É uma pessoa com quem eu gosto de falar, já falamos há 6 meses. Qual é o risco disto? Claro que pode haver risco, não é? Porque não sabemos realmente quem é aquela pessoa. E vais-te encontrar onde? Vão-me encontrar atrás do pavilhão. Mas está lá alguém? Há outras pessoas? Se acontecer qualquer coisa, alguém sabe que tu vais lá, tu disseste a algum amigo ou amiga, tens um sinal, um código para dizer estou em perigo, vem cá ter. Mas isso é importante. Não é? Portanto, reparem que muitas vezes, efetivamente, não é por nada, é por inexperiência, é por desinformação e, acima de tudo, é por uma não compreensão daquilo que são as intenções, muitas vezes menos positivas dos outros, que muitos destes jovens colocam em risco na área sexual. O caso dos videojogos é muito tramado, não é? Porque eu costumo fazer este exercício com os pais nas formações. Eu costumo lhes dizer com que idade é que teria que ter o vosso filho para vocês, de forma muito confortável, lhe entregarem heroína para ele experimentar.
pais são unânimes, dizem nunca. E um cigarro. E um copo de vinho. Dificilmente dizem antes dos 10 anos. Só achar interessante a sequência, não é? Porque tu estás a definir uma sequência das substâncias em termos de risco. O álcool foi o último que ele disse. Foi uma gradação. Andamos ali um bocadinho confusos entre o tabaco e o álcool, mas somos unânimes da questão da heroína, não é? Mas quando se pergunta a questão da exposição aos videojogos, os pais são unânimes em dizer: eu irei expor os meus filhos muito provavelmente muito mais cedo do que os 10 anos à questão dos videojogos. Raul, e aquilo que foi dito de aos 3 anos passar-se em média 3 horas, que tem uma componente preocupante associada a isso, porque a Organização Mundial de Saúde estipula que antes de 1 ano jamais tocar, e entre os 2 e os 3, 4, não mais do que meia hora, e sempre acompanhado por um adulto. O adulto a ser mediador. A preocupação da Organização Mundial de Saúde relativamente ao risco associado aos ecrãs é interessante se pensar, porque eu creio que não é numa ótica psicológica, na realidade. As preocupações dele têm muito a ver com o sedentarismo e muito mais com a saúde física. E, portanto, para a Organização Mundial de Saúde, a estipulação de limites do contacto do digital é feita em termos de tempo de ecrã, no seu geral. E, portanto, dizem que mais do que 3, 4 horas é um risco, mas informam-nos do risco do ponto de vista da obesidade e do sedentarismo, curiosamente, não tanto pelas questões psicológicas. Mas ao estipularem limites tão cedo do que é que pode se tornar risco a partir de idades tão precoces, significa que o videojogo é uma prática muito bem-vinda nos lares. E, de facto, a larga maioria dos pais no mundo inteiro contempla o videojogo como uma experiência segura e com muito poucos riscos. Algumas pessoas ainda ficam muito surpreendidas quando os dados recentes são de 21, portanto já com pandemia em cima, já a verificação com a pandemia que veio a aumentar muito as problemáticas associadas à questão da adição a videojogos. As informações que se obtêm é que cerca de 90% dos jogadores, também faço este exercício aos pais e pergunto, em termos percentuais, quantas pessoas acham que estão em perigo, risco, de vir a desenvolver uma problemática com videojogos? Certo? E os pais são muito ferozes nisto e dizem, eu acho que 30%, 40%, 60% dos jovens pode vir a desenvolver problemas. E os dados dizem que 90% dos jogadores são totalmente isentos de risco, curiosamente. Totalmente isentos. Cerca de 8 a 9,5% são de risco a vir desenvolver uma problemática. E cerca de meio a 2%, isto, Europa, Estados Unidos, é consensual que estes são jogadores problemáticos, já com critérios de diagnóstico, que já existem hoje em dia. Mas, no geral, e de acordo com as ideias do professor Carlos Neto, e é verdade, não é? Para além de se ter posto o chão anti-impacto nos parques infantis, muitos pais também consideraram durante muito tempo que ficar em casa a jogar videojogos ainda era mais seguro do que ir para o baloiço e cair para o chão. E mais do que mais seguro. Sobretudo se for um jogo com baloiço. Isso então é perfeito. Não é? Mas para além de mais seguro, era mais prático, era mais útil. Certo? E aquilo que é falado de entregarem tablets aos filhos enquanto mecanismo de babysitting merece muita reflexão. Não necessariamente totalmente negativo, mas sem dúvida que reflete muito. Mas isto tudo para dizer que, para os pais, no seu geral, curiosamente, ainda hoje em dia, a ideia do perigo é acentuada, mas a ideia do risco ainda é baixa. E, portanto, muitos pais entregam um computador aos filhos, entregam uma consola aos filhos, e à medida que o filho vai crescendo e entrando na idade escolar, os pais já se vão começando a admitir desta interação, os pais vão ficando cada vez mais longe dos verdadeiros riscos que incorre na utilização dos videojogos. Quer da utilização em si propriamente dita e do risco de adição, quer dos riscos associados ao cyberbullying, que também ocorrem dentro dos videojogos. Cyberbullying ainda é muito visto como uma interação entre smartphones, hoje em dia, sobretudo, mas muito dele também incorre
dentro de videojogos, sobretudo em categorias específicas de videojogos. Os jovens a percepcionarem os riscos. Eles conhecem-nos, eles sabem que falar com estranhos é bastante perigoso, eles sabem que fazer equipa com alguém que não se conhece tem o seu nível de perigo, mas, no entanto, tipicamente à jovem, vão dizer que mas eu tenho isto sob controle e eu consigo me proteger do lado de cá. À parte de outros riscos mais antigos, que são hoje em dia percepcionados pela população em geral, com uma grande aproximação aos dados epidemiológicos que existem, os videojogos ainda estão bastante longe disso. E, portanto, globalmente percepcionados como seguros, depois informações em termos de problemas acham que sim, porque é muito falado, mas depois em cada casa a ideia é que se estão no computador, estão bastante seguros. Isso é muito engraçado. Eu estava-te a ouvir, João, eu estava a pensar na noção do tempo, não é? E estava a pensar que, por exemplo, quando eu penso nas questões que têm a ver com as substâncias, eu tenho referências à reflexão sobre os riscos que vêm da Grécia Antiga, da Roma Antiga, do Egito, do Antigo Egito, etc. Já te vou perguntar se do lado da sexualidade tu também vais ter escritos tão antigos relativamente a isso, mas provavelmente ainda mais interessantes, marcados por outros fatores sociais e culturais à época. Está a pensar que aqui no teu caso a tua reflexão está datada, não é? Assim estamos. Certo. A primeira referência a algo problemático com videojogos vem de 1960 e qualquer coisa, onde foi feita a primeira tentativa de nomenclatura de uma problemática que se chamava adição ao Space Invaders, que era um jogo específico de arcade, exatamente, de arcada que existia na altura. 1960. O primeiro grande nome na investigação da problemática da internet e dos videojogos, a doutora Kimberly Young, anos 90. Só em 2013 é que a APA disse, se calhar a adição a videojogos pode ser um problema, vamos colocar no anexo 3, que significa ainda não é um problema, mas vamos estudá-lo do ponto de vista teórico e do ponto de vista prático, a perceber se realmente é um problema e uma categoria em si. E em 2018, a Organização Mundial de Saúde disse, adiantando-se à APA, disse, é um problema. E, portanto, hoje em dia, já está devidamente identificado o gaming como um problema. Mas a história é super recente, não pode ser mais antiga do que esta. Eu agora queria fazer aquela coisa do misturar as cartas e voltar a dar, que é assim. É muito interessante quando cruzamos aqui os temas, não é? Porque eu recuei e disse, não, o meu só entra mais para a frente, não é? Eu só vou começar a falar daqui mais um bocadinho, porque nós estamos neste momento em termos de processo de desenvolvimento e, portanto, sexualidade desde o princípio, muito rapidamente entra a digitalidade, as substâncias vão de vir mais tarde. Mas é interessante quando elas se cruzam, não é? E, portanto, quando a digitalidade vai potenciar os riscos na área da sexualidade e quando as substâncias vão responder às questões que vêm dos dois lados, não é? Portanto, como é que vocês veem isso? Se calhar agora até passando para ti, o cruzamento das coisas. Eu estava a ouvir o João, eu estava a pensar, no caso das adições, é relativamente fácil perceber qual é o risco, não é? Até porque há critérios, não é? Sejam eles mais ou menos subjetivos ou relativos, ou idiosincráticos, se quiserem, mas ainda assim há critérios. Na área da sexualidade não há um diagnóstico. Qual é o diagnóstico que eu posso dizer a que recorro para dizer há um problema na sexualidade? Claro, a não ser que estejamos a falar, por exemplo, de disforia de género, ou o que seja. Mas, tirando assim uma outra exceção, e pensando aqui na lógica mais do risco, eu não tenho um único diagnóstico que me diga na área da sexualidade há este risco. Eventualmente, na idade adulta, já existe a adição ao sexo, não é? Portanto, mas habitualmente acontece mais tarde, acontece em indivíduos com certas características, uma minoria, portanto, não estamos a falar aqui, eventualmente, de risco ao nível, na adolescência de adição ao sexo, embora possa vir a haver casos e já existem reportados. Mas isto para dizer o quê? Que a coisa é um bocadinho diferente, porque estamos a falar toda uma área do funcionamento, onde a sexualidade é muitas vezes uma expressão de alguma coisa que já não está bem. Okay? Onde, quando há algum comportamento que eventualmente nós consideramos de risco, como ter relações com a pessoa que não se conhece, ou não usar preservativo numa relação, ou eventualmente ter, por exemplo, um encontro, como eu dizia há pouco, com alguém que não temos referências, etc. Isso são comportamentos eventualmente pontuais de
risco, ou padrão de risco, mas ainda assim não digo assim, olha, é um diagnóstico, eu tenho este problema, é a partir daqui que eu me balizo. Não é. Por isso é que na área da sexualidade, o que eu vou procurar é perceber um perfil mais abrangente. E quando eu começo a pensar nos meus adolescentes, e esse perfil cruza-se com o vosso, raramente eu tenho um caso. Nos rapazes cruza-se muito a adicção aos videojogos, por exemplo, ou os pais a queixarem-se de tempo excessivo nos ecrãs, ou outro tipo de queixas. Depois há uma fase em que depois começam os comportamentos aditivos e, portanto, o que eu noto é que existe uma interseção em certos perfis destas áreas e podíamos até adicionar outras que não estão aqui representadas hoje, na área do risco. E isto, obviamente, pode nos fazer já pensar um bocadinho de etiologia, não é? Então, que casos são estes em que um jovem tem um perfil aditivo, né, nas vossas áreas e eventualmente tem comportamentos de risco nas minhas? Não é? Quem são estes jovens? O que é que os caracteriza? Quem são as suas famílias? Que meios são os deles? Que traços de personalidade eles têm, eventualmente? Que histórias de vida eles podem ter? Não é? E aquilo que eu noto é que, e hoje em dia eu tenho particularmente, agora focando aqui um bocadinho mais na caracterização dos meus jovens, de risco, se quiserem, são muitas vezes jovens que têm dificuldade na regulação das emoções, muita, há pouco, isto só para ligar aquilo que dizíamos há pouco, não é? Que é tão protegidos, desenvolveram tão poucas capacidades para lidar com a adversidade e com o risco e agora estão completamente expostos. E estão. Dificuldade na regulação emocional, dificuldades interpessoais, bastante. São miúdos que muitas vezes utilizam a sexualidade, mas também os videojogos, por exemplo, e eventualmente as substâncias, como uma função, como uma estratégia para lidar com alguma coisa que está a ser difícil. E muitas vezes são as emoções. E podemos dizer, então, e o que é que causou essa negatividade? Podem ser experiências normativas ou podem ser experiências, por exemplo, imaginemos na lógica da PTSD, ou assim, não é? Portanto, eventualmente memórias traumáticas, etc., que também podem... Desculpa, isto é defeito de profissão. Portanto, pessoas que têm eventualmente perturbação ou não de stress pós-traumático, não é? Ou de microagressões que vão sofrendo ao longo da sua vida, como o bullying ou outros, que podem estar aqui a gerar mal-estar. É? E que muitas vezes nós não associamos diretamente essas experiências àquilo que depois são as estratégias que eles usam. Quando alguém, por exemplo, consome demasiada pornografia, e aqui a demasiada é sempre relativo, vocês já sabem, não é? Também não tenho aqui a OMS não disse, olha, este limite, 3, 4, 5, que seja, masturbações por dia, ou visualizações por dia. Mas, obviamente, conseguimos perceber quando um jovem passa demasiado tempo a ver pornografia e não interage com outros, não desenvolve, no fundo, as funções que podia estar a desenvolver, não é? Em termos de brincadeira, em termos de jogo, de outro tipo de jogos, em termos enfim, um jovem que não está feliz na sua vida e que eventualmente passa demasiado tempo a ver pornografia, obviamente é um jovem que tem algum problema, não é? E aí eu vou procurar precisamente entender que outros fatores de risco, não é? Estão a agir sobre aquele jovem. E, portanto, no fundo, esta reflexão toda foi para vos dizer isto, que é, na sexualidade, eu procuro, de facto, perceber como é que todas estas áreas se relacionam e quase sempre tem estes jovens que muitas vezes nós associamos, por exemplo, a traços mais borderline, ou, se quiserem, miúdos com problemas do humor, alguns, obviamente, com bipolaridade, mas aí já vem, obviamente, a componente genética de trás. Portanto, mas tenho aqui um perfil, e claro, já não falando dos miúdos com problemas do neurodesenvolvimento, por exemplo, o autismo, não é? Que depois adiciona aqui alguns riscos. Mas pensando são estes jovens que hoje em dia atendo. E todos eles, ou quase todos eles, têm sempre diferentes problemáticas nas vossas e na minha área. E, portanto, eu acho que faz todo sentido juntar, não é? Ou ligar estas nossas áreas, porque eles existem, eles estão lá. E às vezes já aconteceu o João mandar-me casa a mim, eu mandar-lhe a ele, não é? Precisamente por alguma razão. Eu estava-te a ouvir e estava a pensar que uma das coisas interessantes quando peguei nesta questão do risco, na primeira parte, na primeira fase, é que alguns autores vão pegar precisamente na noção do risco para introduzir, para ir buscar isto que a Ana acabou de falar agora mesmo, que é a vulnerabilidade. Não é? Nós não falámos até agora de vulnerabilidade, ela esteve subjacente até agora, mas em momento nenhum nós dissemos que uma parte que tem a ver com o risco é que nós não somos todos iguais perante o risco. Não é? Nós não temos todos a mesma capacidade de gerir aquilo que vamos enfrentar. E se por um lado é verdade que algumas destas questões que remetem para a capacidade de gerir uma situação têm a ver com competências e, portanto, têm a ver com a experiência de vida, têm a ver com o ser capaz de utilizar a minha capacidade de gestão emocional, a minha questão de comunicar, etc. E, portanto,
muito do trabalho da prevenção, que está focado muito sobre as questões que têm a ver com o desenvolvimento de competências, tem por base exatamente isso, que é assim, nós temos que ser, é com base nas nossas competências que gerimos as coisas, mas há uma questão muito importante, é que de facto, mesmo a nossa neurodiversidade, não é? Coloca-nos em situação em que, se calhar, existem vulnerabilidades em que, perante um determinado estímulo, uma determinada pessoa é capaz de se autorregular no sentido de dizer não quero mais, estou aborrecido, estou farto, não quero fazer mais, e outras pessoas, perante exatamente o mesmo estímulo, se calhar até com a mesma família, portanto, com um contexto igualmente favorável, não têm essa capacidade de dizer atingir o meu limite. E, portanto, ao não ser capaz de atingir, de ter consciência de que atingiu o seu limite, toda a pessoa entra, de facto, num processo de sobrecarga, que não só, de facto, vai desgastando, como, por outro lado, precisamente não tem o travão necessário, e não o terá, porque precisamente o travão tem a ver com o desenvolvimento neurobiológico, que só as últimas componentes que são finalizadas na casa dos 25 anos, não é? Portanto, o lobo pré-frontal, só aí é que nós estamos capacitados para travar, não é? Portanto, até ali nós estamos num carro relativamente desgovernado, porque não tem travões, tem uma caixa de velocidade excelente, porque tem muita afetividade e, portanto, pode acelerar com a afetividade ou travar. Tem ambientes, não é? Portanto, tem famílias que são protetoras, amortecedoras, tem um chassi, tem um para-choques, mas, de facto, o travão é aquilo que nós não podemos esperar. E, normalmente, socialmente, é isso que é esperado. É dito, nós esperamos que tu te controles. Cabe-te a ti controlares. Se assumimos que a vulnerabilidade está lá, nós, sociedade, estamos a cometer um erro quando vamos para o livre-arbítrio e vamos dizer as pessoas são capazes de escolher. Algumas destas pessoas não são capazes. Quer dizer, são capazes de escolher, não são capazes de exercer o controle sobre aquilo que escolheram. E nós estamos a falar, invariavelmente, de sexualidade, digital, substâncias, estamos a falar sempre de prazer. E se estamos a falar de prazer, o que nós estamos a falar é de qualquer coisa que nos apela a continuar a procurar essa experiência. Portanto, o apelo à experiência geradora de prazer, a intensidade do prazer proporcionado por comparação com aquilo que a realidade proporciona do ponto de vista de prazer. Portanto, quando um estímulo é muito mais intenso e proporciona algo que não é comparável àquilo que a realidade pode proporcionar, eventualmente a realidade é percepcionada como necessariamente mais aborrecida e mais chata. Não é? A digitalidade vai-nos pôr a pensar muito sobre o assunto. As substâncias já o faziam. A sexualidade, nomeadamente nesta versão potenciada pela digitalidade, provavelmente com a acessibilidade e com a compulsão, poderá eventualmente seguir um rumo semelhante. Não é? O que é que vocês pensam sobre isso? As problemáticas em torno do digital e dos videojogos surgiram com o advento da internet. Mas eu diria que não só. Eu acho que surgiram também com uma inteligência artificial cada vez mais refinada. Tem muito a ver com isto que estava a ser dito agora. Eu hoje em dia, eu sou um jogador, confesso, de videojogos, gosto bastante, faz parte da minha vida, tenho um filho de 7 anos, pretendo que o meu filho seja jogador saudável de videojogos, divertimos já os dois hoje em dia muito nisso, e portanto, quer eu, quer ele, estamos expostos desde uma idade precoce, quer eu, quer ele, à questão dos videojogos. O que é que torna a mim menos vulnerável a incorrer num percurso de risco, de problema? O que é que o torna a ele? Eu conheço a história, eu tenho o trabalho de casa feito, eu conheço as variáveis, vou tentar mostrar ao meu filho que é muito importante que ele tenha noção de quanto tempo é que está a jogar, que os problemas não se resolvem dentro de videojogos, resolvem-se na vida real e o videojogo não deve ser o único escape possível a isso, que tem que sentir-se muito competente em várias áreas da vida dele, para além de se sentir competente nos videojogos, e que toda a persona dele, em termos da exposição ao videojogo, o jogador que ele é quando está conectado, a pessoa que ele é quando ele está conectado, não deve, não pode, se calhar vou arriscar mais, a ser a principal construção da identidade do meu filho, a longo prazo. Portanto, o meu filho, eu desejo que ele seja um ser, sobretudo offline, com bastante presença online. E acho que assim o ajudo a prevenir certos riscos. Significa que vai sentir prazer em experiências offline e online, vai se sentir competente offline e online e vai-se conseguir definir offline
e online também. Muitos dos jovens que chegam à consulta, toda a sua dimensão online é 1000 vezes mais interessante, mais poderosa, mais competente, atraente e bem-sucedida do que o seu self cá fora, no offline. E isto é até um exercício que nós fazemos com os jovens que acompanhamos, em que pedimos que eles nos escrevam quem é que eles são online e quem é que são offline. Não têm dificuldade em fazê-lo. E, regra geral, as vulnerabilidades são escarrapachadas nesse exercício. Eu não sou bom com pessoas. Eu não tenho sucesso na minha escola. Eu não sou bem visto pelos meus professores. Os meus pais têm uma percepção negativa de mim. Enquanto que online, eu sou líder de uma squad. Eu sou rank X mais Y. Eu sou um líder de uma guilda que faz ataques. Eu consigo reunir mais de 100 pessoas para atacarem um objetivo comum. Esta sensação não só do prazer, mas também da competência e da própria identidade, que se consegue no mundo online através de uma inteligência artificial que se veio aliar aos videojogos. Dou-vos um exemplo disto, que eu acho que é um exemplo da indústria, que eu acho que é bastante perigoso. Se eu começar a jogar um jogo que se chama o FIFA, um jogo de futebol, e ele, no princípio do jogo, ele diz-me qual é que acha que é o seu nível de competência. E eu digo que sou semi-pro, que é um nível bastante baixo. E eu começo a jogar e nos 3 primeiros jogos, eu estou a ganhar 6-0 a uma equipe. No terceiro jogo, em que eu estou a ganhar 4, 5 ou 6-0, o jogo é interrompido, aparece-me uma janela que diz assim: parece-me que isto está a ser muito fácil. Andaste a mentir-nos. Mentira, subestimaste. Eu acho que este não é o nível para ti. Queres subir de nível? E eu digo sim, porque aquilo está a ser pouco desafiante. E agora, se ganhar 1-0 já é uma grande sorte. Nos contextos cá fora, é muito difícil eu ter mecanismos que doseiam tão bem e quase cirurgicamente a minha sensação do prazer, com todo o feedback que vem do jogo. Eu consigo fazer 3 fintas ou 4 num pré-exercício de jogo e recebo um A mais como nota imediatamente. 3 fintas num jogo, eu desloquei o meu polegar para a esquerda, para a direita e para a esquerda. Não é mais do que isto. Mas aquilo que é processado pelo meu cérebro eu sou um A mais neste exercício. E isto não é fácil de se ter no dia-a-dia, num dia-a-dia de escola, num dia-a-dia de recreio. Portanto, a experiência do videojogo com a internet, que me liga a muitas pessoas, e com a inteligência artificial, traz-me níveis de prazer, de competência e de construção de self que poucas outras experiências conseguem. É uma fonte única, extremamente tentadora. E para além disso, ainda tenho pornografia lá dentro, se eu quiser ao mesmo tempo ir navegar num site acessório. E ao mesmo tempo consigo encontrar sem grande dificuldade história sobre substâncias, sobre o uso de substâncias, que substâncias fazem o quê. E, portanto, o digital abriu uma porta para eu ser muitas coisas lá dentro, tentar desafiar limites lá dentro, que se calhar não sou capaz de os fazer cá fora. Portanto, eu incorro em riscos no online, muito mais protegidos à partida, que ao serem ultrapassados consolidam a minha identidade e me fortificam e que me afastam das experiências offline. João, eu estava a ouvir e estava aqui a pensar de facto que o lado complicado é quando nós começamos a fazer clivagens, não é? E portanto começamos a dizer, lá está, eu tinha 3 chapéus há bocado. Não é? Se eu não fosse capaz de dizer, apesar de eu ter 3 chapéus, eu continuo a ser a mesma pessoa, provavelmente eu entraria de facto próximo daquilo que estávamos a falar da esquizofrenia. Mas estamos a falar de alguma maneira que este é um processo que está a acontecer precocemente, não é? Portanto, eu muito cedo. Desculpa, o teu som. Desculpa, tens toda a razão. Estava a dizer que muito precocemente, no meu processo de desenvolvimento, eu estou a construir o meu funcionamento psicológico e já estou a ser capaz de dizer eu sou melhor aqui, sou pior ali, eu faço isto, eu faço aquilo, eu faço aquilo outro. E, sobretudo, este risco de que as coisas sigam rumos diferentes, não é? E, portanto, como eu quero ser o melhor dos melhores e não consigo ser o melhor dos melhores nesta área, eu abdico desta área e vou-me tornar o melhor dos melhores na área em que eu consigo ser melhor. Não é?
Está a pensar que isto acontece muito do ponto de vista dos comportamentos e muitas vezes, até nas questões comportamentais, em termos de escola, eu muitas vezes digo às pessoas, ok, portanto, o vosso aluno problemático teria a hipótese de ser o melhor dos melhores em qualquer coisa? E eu dizia, não, claro que não, ele não tem... Mas ele é o melhor dos melhores, provavelmente, em pedir a interferir na aula e na dinâmica da escola. Portanto, ele é, de facto, incrivelmente competente. Estava a dizer que ele era pouco competente, mas o ser muito competente na disruptividade é também uma enorme competência e eu estou a aplicá-la numa forma de afirmação. Não é? E aqui a questão da afirmação parece muito importante, que é necessariamente como a área da sexualidade, do videojogo ou das substâncias podem ter por trás a necessidade de me afirmar enquanto qualquer coisa e, portanto, a utilização de recursos ou de terrenos onde eu possa sobressair e, portanto, possa compensar as outras áreas em que não sobressaio. Não é? Eu vou usar o quarto chapéu, não resisto e, portanto, eu também estou ligado a uma associação que tem produzido muitos projetos ao longo da sua existência, que é a Arisco, e, precisamente, estava a ouvir, estava a pensar que um dos materiais que, em determinada altura, fazemos e que cruza aqui um bocadinho estas áreas todas, era uma situação em que, do ponto de vista da sexualidade, tínhamos um encontro entre uma criança que só percebe de bola. Ele só sabe de bola. E que o que eu te peço é como é que tu me explicas a sexualidade só falando de bola. Né? Tu estavas a dizer, eu fiz 2 ou 3 fintas. Dizer, como é que se faz isso? A finta na sexualidade, como é que acontece? E há cartões amarelos na sexualidade. Quais são as regras? Não é? Como é que se marcam golos? Há plateia, batem palmas. E há árbitro na sexualidade. Como é que se ligam as realidades? Como é que nos vários terrenos nós estabelecemos pontos uns com os outros, de maneira que para os miúdos eu não olho para as questões da prevenção dos comportamentos das substâncias, e tenho um pacote que me fala de substâncias, depois vem a prevenção dos comportamentos ligados à utilização problemática da internet, tem um pacote, e depois, na sexualidade, há um pacote para as questões do desenvolvimento psicossexual. E as escolas, uma parte significativa das pessoas que nos estão a ouvir, recebem visitas de grupos diferentes que vêm com os seus pacotes, não é? Mas lá está, eu tenho 4 chapéus, mas eu sou a mesma pessoa. Da mesma maneira que as pessoas de que nós estamos a falar relativamente a estas áreas são sempre as mesmas pessoas. Quer os jovens, não é? Quer as pessoas que depois intervêm sobre os jovens ou que convivem com os jovens e que são os professores, os técnicos, são os mesmos. Mas recebem pacotes separados. Como é que vocês fazem essa leitura? Eu diria que a investigação nos mostra pontes mais fáceis, umas mais fáceis do que outras. Há uma ponte extremamente fácil entre videojogo e jogo de apostas. Há uma teoria que se chama a hipótese túnel, que mostra que os jogadores intensos de videojogos na adolescência se transformam em apostadores problemáticos mais tarde. Existe investigação que sustenta a adição ao digital com a adição a substâncias de forma muito complementar, sem conseguirem aí identificar uma sequência causal. Enquanto que o efeito túnel mostra uma sequência causal, no caso das substâncias não, mas existe sobreposição destas duas adições. Eu diria que a investigação, sobretudo no campo dos videojogos, que é muito nova, eu acho que talvez por esse mesmo problema, ainda se agarra às coisas em que mais facilmente irá ganhar sustento, mais facilmente se agarrou às adições mais exuberantes, com mais marcadores. Como a Ana dizia há pouco, não é? A ausência de marcadores, eventualmente, no campo da sexualidade, pode tornar mais frágil esta capacidade de encontrar pacotes únicos que ligam definitivamente a questão das substâncias, do online e da sexualidade, eventualmente. Mas, provavelmente, muitas das vulnerabilidades a que assistimos nos indivíduos com problemáticas de videojogos e que já estão a ser devidamente investigadas e identificadas, como, por exemplo, isolamento social, perturbação do humor, perturbação do neurodesenvolvimento, nomeadamente, sobretudo, perturbações do espectro do autismo, perturbação de hiperatividade e déficit de atenção,
Acho que estes são marcadores bastante comuns e bastante transversais a outras problemáticas, e aí podemos ter uma linguagem completamente comum. Depois existe mais um elemento que eu acho que pode ser muitíssimo comum a estas problemáticas e que habitualmente é falado, que é a família. E no caso das problemáticas dos videojogos é muito significativo. A interação precoce, os valores da família em relação aos ecrãs e os próprios modelos parentais relativamente aos ecrãs, e isto não é uma linguagem nova, não é? Os modelos relativamente ao tabaco, por exemplo, a percentagem esmagadora de indivíduos que fumam e que tinham uma figura parental consumidora de tabaco, o mesmo para o consumo do álcool. Eu levaria ao extremo dizer, não sei sobre isso, mas levaria ao extremo os modelos dos próprios pais enquanto valores da sexualidade, enquanto abertura ou fechamento, rigidez ou flexibilidade e o devido impacto no desenvolvimento humano. Bom, falaste aí, aliás, os dois falaram de vários temas, alguns acho que estão mais relacionados uns com os outros não. Queria só fazer aqui uma outra reflexão sobre, pensando nos videojogos em particular, nós muitas vezes não fazemos o exercício de olhar para os videojogos e perceber o que é que eles nos estão a comunicar para além daquilo que eventualmente nós estamos a fazer, que é entreter, divertir, eventualmente ter um estímulo, um brinquedo que é constantemente interessante, apelativo, cada vez mais sofisticado e que ainda por cima está sempre a reforçar. A dependência do reforço constante vem de fora ainda por cima. Portanto, estamos sempre a ser dado, coisa que na realidade não acontece. As pessoas não estão sempre a reforçar umas às outras, nem se pode estar. É imaginarmos uma criança pequenina que está sempre a ser reforçada. Não é? Deixou cair uma coisa para o chão, é reforçada. Neste caso, positivamente, não é? Faz um disparate, é reforçada. Não faz nada, é reforçada. Portanto, obviamente, isto não é, nós sabemos intuitivamente, não é preciso sermos psicólogos, que isto não pode ser bom, não é? E, na verdade, é isso que faz o videojogo, não é? Portanto, acaba por estar sempre a lembrar que existe aquela cenourinha à tua frente, tu podes sempre conseguir e alcançar. E quando alcanças, sentes-te o maior. E depois o vazio que vem a seguir. O que é que fica assim quando tu, primeiro, não consegues? Exatamente. Não, tens que falar mais alto. Eu tenho que falar mais alto. Olha, eu estava a achar que tu já estavas a fazer aquilo que eu ia dizer, que era, precisas de um reforço maior. E quando é que isto acaba? Não é? Quando é que isto acaba? Pronto. Isto é reflexão número 1. Outra é, voltando à ideia de que o vídeo que está a comunicar, muitas vezes está na minha área também. Uma aluna minha de mestrado há uns anos atrás fez um estudo engraçado que ela é jogadora profissional e era sobre as diferenças de género e os estereótipos de género que apareciam nos videojogos. E entrevistou um conjunto de gamers portugueses, homens e mulheres, sobre precisamente o que é que eles achavam sobre as personagens, o que é que aquelas personagens estavam a comunicar e por aí fora. E é muito engraçado, não é? Como só o facto de, primeiro, a caracterização da personagem já era completamente diferente. As mulheres quase sempre absolutamente femininas, não é? Obviamente com os caracteres sexuais secundários muito desenvolvidos, não é? Os homens, obviamente, com aquele estereótipo também masculino, musculado, alto e por aí fora, não é? E depois também, aquilo que ela perguntava era e as características psicológicas, para além das físicas. E quase sempre reforçavam os estereótipos. Não é? O homem forte, corajoso, aguerrido, arriscado, etc. E a mulher sempre boa na defesa. Eles eram boas no ataque, elas eram boas na defesa. Não é? E eventualmente eram boas conciliadoras, nas equipas e por aí fora. Também. Também. Sendo que depois elas davam a ideia, mas eles é que avançavam, portanto era mais ou menos isto. E é muito curioso, não é? Porque depois, obviamente, havia muito mais reflexões emitidas, mas basicamente é curioso como, no final, ela depois também perguntava qual era o insight deles sobre aquilo, porque era a primeira vez que basicamente estavam a pensar sobre aquilo. E havia uma necessidade enorme de justificar o jogo. Eles punham sempre do lado do fabricante, ou então faziam uma clipagem do tipo, olha, eventualmente é isto que eu acho sobre estas personagens, mas eu não estou a dizer que concordo ou não concordo com isto, ou que estou a reforçar um estereótipo de género ou não. Isto é um problema dos fabricantes, não é? Não é meu. Eu não penso assim, mas a verdade é que eles tinham acabado de justificar, preferiam jogar, por exemplo, com homens do que com mulheres, não é? E não era só porque estrategicamente era bom, era porque eventualmente, efetivamente, associavam um conjunto de características aguerridas, atacantes, etc., àquela personagem. E na verdade, estavam pela primeira vez a dizer-nos que nunca tinham pensado verdadeiramente sobre aquilo.
Não é? Portanto, aqui entra aquele perigo também quase da manipulação, não é? Que é, sou eu que reforço porque jogo isto e porque não penso sobre isto, e aqui estamos a falar não só da comunicação explícita, mas da comunicação implícita, não é? Ou seja, o que é que este jogo está a passar, o que é que eu me permito, mas também o que é que eu posso pensar, porque eu posso ser ativa nisto. Eu não preciso ser só um jogador passivo, que os fabricantes fizeram assim, não tenho culpa. Não é bem assim. Tal como na pornografia, nós hoje em dia não podemos dizer aos jovens, não vejas, esqueçam, não vai acontecer. Nós não podemos preparar os pais para lhes dizer isto. Tentem controles parentais, esqueçam, isto não vai acontecer. Porque até na escola conseguem abrir pornografia, não é? Se eles não virem, há um amigo que manda por WhatsApp um vídeo. Quer dizer, não há como controlar. Portanto, se a pergunta não pode ser como proibir, não é? Porque não vai funcionar, e eles percebem muitas vezes mais tecnologias do que os próprios pais, portanto não vai funcionar. Então, qual é a pergunta? E se calhar a pergunta é, o que é que eventualmente, como é que eu vos posso ajudar a pensar sobre aquilo que veem e sobre aquilo que jogam neste caso, não é? Diz Raul. Estava aqui a pensar, tu estavas aqui a dizer a questão da proibição, eu estava aqui um bocadinho a pensar neste aspecto, até porque, de alguma maneira, novamente o tempo entra aqui com um aspecto interessante, não é? Eu não devo proibir porque não vai acontecer. Ou a proibição tem um tempo de validade. Porque assumir que a proibição é uma coisa que não vale a pena fazer é a mesma coisa que dizer que o país não precisa de ter leis. Não é? Nós sabemos que as leis que nós temos são leis que, invariavelmente, os cidadãos depois optam em cumpri-las ou não cumpri-las. E, por exemplo, quando falamos de condução, com todas as consequências que daí advém, cumprem-se ou não se cumpre com o código da estrada. Às vezes por nabiço, outras vezes por inconsciência, outras vezes deliberadamente. Não é? Mas a lei tem um papel. Certo, não é? E esta perspectiva de que em casa a lei são os pais pode ter a ver um bocadinho com esta noção de que existe uma lei que eu determino e que tem consequências. E essa lei cresce com os miúdos, o que significa que, de alguma maneira, em algum momento, eu, pai, tenho que ter a capacidade de flexibilizar e dizer assim, eu não posso continuar com esta lei, porque não o vou conseguir manter. Concordas? Concordo plenamente. Eu estava aqui a referir-me aos adolescentes, não é? Porque a partir deles têm acesso a smartphones, etc. Eu estou muito preocupado porque precisamente este senhor traz a perspectiva de que estas coisas entram todas muito mais cedo agora, não é? Sim, portanto, se eu vou esperar pela adolescência, estou tramado. Certo. Portanto, a proibição pode funcionar, mas ainda assim a proibição sem mais explicação é aquilo que eu eventualmente não aconselho. Porque não basta proibir, não podes usar o telemóvel, não podes ver esse tipo de site. A partir do momento em que eu digo isto, eventualmente o que é que eu estou a fomentar? A curiosidade, não é? E acima de tudo, a pergunta, porquê? Não é? Os jovens perguntam sempre porquê. Muitas vezes os pais têm paciência ou não para lhes explicar, às vezes sabem ou não explicar, porque às vezes não é uma questão de não querer, é não saber como. E muitas vezes recorrem a nós, profissionais de saúde, precisamente na lógica, como é que eu explico ao meu filho que ele não pode ver que riscos, que consequências, porque, por exemplo, as consequências da adição aos videojogos estão cada vez mais bem reportadas. A pornografia também já começam a estar, mas há outro tipo de, eventualmente, comportamentos não, como o sexting, porque a fronteira é muito mais tenue. Não é? Os nudes, por exemplo, é uma fronteira muito tenue. Hoje em dia todos fazem. Não é? Ou seja, tirando aquele risco maior que é a tua fotografia pode acabar no telemóvel da tua avó, não é? Pensa se queres isso, mas tirando essa baliza, que é a grande baliza, então, mas se eventualmente eu tenho um telemóvel, o meu namorado ou a minha namorada está longe, e eu não consigo ver, e eventualmente tenho aqui uma necessidade sexual, um impulso, etc., então não posso mandar uma fotografia a esta pessoa que eu gosto e que tenho confiança, etc. Não é? Eu vou mandar, não é? Mesmo que tu me digas que não. Não é? Mesmo que tu me digas que isto não vai acabar no telemóvel da minha avó, porque ele não me vai fazer isso. Portanto, como é que se trabalha essa zona cinzenta? Isso para mim preocupa-me mais. Porque acho que as balizas maiores estão mais claras, não é? As regras estão mais ou menos claras. E eles conhecem-nas. Quando lhes pergunto, olha, tu sabes quais são os riscos, por exemplo, de navegar? Sei, até já me fizeram uma palestra sobre isso. É isto, é aquilo, é o outro. Certo. E depois, como é que é o teu comportamento na prática? Não, eu não faço bem assim. Ou, por exemplo, não mando uma fotografia a certas pessoas, mas depois, se for, por exemplo, ao meu namorado, com quem já namoro há algum tempo, já mando. E mesmo que saibam que há algum risco associado, certo? E aí interessa mais perguntar, então porquê é que mandas? Para que é que mandas? E eu acho que essa reflexão tem de ser feita, porque voltamos à função das coisas. Faz muito sentido. Eu estava a pensar no risco... Lúcia, diz. Eu tenho aqui algumas perguntas, não sei qual é o momento adequado para as colocar.
E só mesmo acrescentar uma coisa. Muitos dos jovens com a problemática dos videojogos estão fechados em casa há anos. Não frequentam estabelecimentos escolares, não têm produtividade laboral. Muita da sua vida é experienciada online. Muita da sexualidade que aprendem não é com fintas e balizas, como estava a ser falado há pouco. É também uma sexualidade muito vivida através da internet, muitas vezes com o contacto da pornografia, que é uma ótima oportunidade de crescimento, de desenvolvimento, de contacto do que é que pode ser a sexualidade. Porém, aquela experiência exclusiva da pornografia online pode se transformar numa experiência de risco na construção de um conjunto de mitos, porque é só aquela sexualidade que se conhece e não que se tem experiência cá fora. Portanto, do ponto de vista de tamanhos, de tempos, de performance, de quando é que o sexo acaba, estes jovens muito fechados em casa também estão expostos a um conjunto de riscos interpessoais sexuais quando conseguem encontrar o parceiro, mas têm anos de construção de mitos sobre o que é o desempenho sexual. Muito rapidamente, só antes de avançarmos para as perguntas, queria avançar esta ideia de que, por exemplo, na pornografia, uma mensagem que nós temos de passar é que é ficção. Acho que quando falamos de videojogos, temos de passar a ideia que é ficção. E isto tem de ser, essa mensagem tem de ir passando, não é? Porque é que é ficção? O que é alterado? No caso da pornografia é tudo editado, não é? Muitas dessas pessoas também cirurgicamente estão alteradas. Portanto, há aqui um conjunto de ideias não naturais que vão sendo passadas. Mas depois há um risco, aí sim, acho que aumenta ainda mais o risco quando nós pensamos, e será que eles querem viver fora da ficção? Não é? Porque essa é a questão. Mesmo que eles saibam que eventualmente a pornografia não é exatamente assim, mas se aquilo é tão apelativo, não é? Se me dá gratificação, então porquê é que eu preciso ir à procura de uma pessoa? E nós temos, eventualmente, hoje em dia, as sociedades orientais, por exemplo, no Japão, em que há cada vez menos sexo. Os jovens têm cada vez menos... Portanto, há uns anos atrás faziam campanhas, não é, para proteger os jovens, etc. Como é que evitamos comportamentos sexuais de risco e por aí fora. Agora estão preocupados com o contrário, que é o que é que se passa com os nossos jovens que não interagem sexualmente e amorosamente uns com os outros. Porquê? Porque estão em casa a ver ou pornografia, ou a jogar, ou a fazer outras coisas. Podemos já estar a falar de outro tipo de risco também. Lúcia, tens aí questões que vêm do nosso público? Uma delas, entretanto, já foi abordada, mas coloco então as outras duas. Será possível o Dr. João Faria explicar um pouco mais sobre a hipótese túnel? E a outra questão, do ponto de vista dos oradores, qual o fator de risco mais problemático, mais evidente, que faz com que os jovens adotem comportamentos de risco? Obrigada. Okay. Bom, a hipótese túnel está devidamente documentada, é apenas uma noção desenvolvimentista do comportamento aditivo que mostra que o desenvolvimento da adição aos videojogos, especificamente aos videojogos, conduz com maior probabilidade, com maior risco ao desenvolvimento da perturbação associada ao gambling. Eu creio que isto é, sobretudo, alicerçado num conjunto de fatores que cada vez se sabem mais e que assumem particular complexidade. Muito hoje do que se pensa disso está associado ao facto de que muito do gaming tem gambling associado e muito do gambling tem também gaming associado. Por exemplo, com o surgimento da pandemia, um dos negócios que não terminou foram os casinos, precisamente, não é? Porque já não se valiam exclusivamente de plataformas físicas para serem jogados e, portanto, muito do jogo de casino é um jogo pela internet, é um jogo sentado e que tem muita gamificação envolvida, tem muitas componentes de jogo. Por outro lado, um dos grandes busilis hoje em dia mencionados na indústria dos videojogos, e é algo que está a ser em alguns países, está a começar até a ser legalizado, é a introdução de certas componentes de gambling dentro do próprio videojogo. E há um termo em particular hoje que levanta muitos cabelos e muitas preocupações, que são as loot boxes, que é um sistema bastante associado a uma dinâmica de casino, associado a ganhos verdadeiros para o jogo e que torna o jogador com uma clara vantagem em relação aos outros. E, portanto, o efeito túnel vem do facto de
jogadores mais novos que não têm acesso a casinos por um conjunto de limitações estão expostos a uma experiência interativa digital que traz nela componentes de jogo a dinheiro e que depois, mais tarde, quando têm a possibilidade de se aliar às plataformas de gambling online ou a visitar os casinos, já trazem uma enorme tolerância e uma enorme conexão a esta experiência e uma enorme necessidade de a replicar. Penso que será por aí. Pensando agora na segunda questão, eu acho que é a $1 million question, não é? É difícil dizermos é por causa disso. Não pode dizer isso, mete para o jogo. Exato. Seja como for, eu acho que é muito difícil dizer é isto, porque nós sabemos que em tudo o que é psicopatologia ou problemas psicológicos e emocionais, nunca é unicausal, nunca. Portanto, nós temos sempre a interação de muitos fatores. Agora, se dissermos assim, quais é que são, eventualmente, os fatores de risco, por exemplo, na área da sexualidade, eu acredito que possam ser transversais, depois os meus colegas vão me ajudar a pensar sobre isto. Mas na área da sexualidade, mas também todos os comportamentos de risco associados a questões do humor e por aí fora, um deles é a dificuldade no controle do impulso, por exemplo. Não é? A impulsividade tem sido reportado como um traço que muitas vezes até é bastante precoce, não é? E que, na verdade, nós sabemos que se é verdade que a maior parte dos jovens não antecipam consequências de alguns comportamentos que fazem, nestes jovens é particularmente mais impulsivo, é particularmente difícil. Okay? Todos quando fizeram, agora que estou a pensar nisto, isto não foi boa ideia. Já é tarde demais. Não é? Entretanto, como já aconteceu, por exemplo, no meu caso, de um caso que dei supervisão, a miúda acabou violada porque não antecipou que, se calhar, aquele amigo, que não era, afinal, só amigo, e aquela coisa que lhe deu para beber, afinal, podia ser outra coisa, e quando se apercebe, acordou num sítio qualquer, sem cuecas e violada, não é? Portanto, obviamente, esta miúda tinha este traço, não é? Muito impulsiva, e eu acho que isto é importante, portanto, este aspecto. Outro, acho que tem a ver precisamente com esta questão que eu falava há pouco da regulação do humor. E isto é um traço, na verdade, é um marcador, muitas vezes altamente precoce. Ou seja, bebés que têm dificuldade, por exemplo, em acalmar-se, que são particularmente reativos, que os pais reportam mesmo, não é? Não consigo claramente, não sei muito bem como agradar este meu bebê, porque faço eu o que fizer não resulta, não é? Nem com o toque, nem com um brinquedo, nem com a interação. E isto mostra já esta dificuldade, às vezes muito quase biológica, não é? De regulação do humor. E o que nós notamos nesses bebés é que alguns deles, não todos, naturalmente, depois há um conjunto de outras competências que eles vão desenvolvendo e o meio vai ajudando a conter e a ensinar e a treinar competências para eles aprenderem a acalmar-se e eventualmente a lidar com esta emocionalidade. Mas estes bebés, uma parte deles mais reativos emocionalmente, desenvolvem trajetórias muitas vezes aditivas e outras. Eu, por exemplo, apanho já com comportamentos de automutilação, neste caso autolesivos, problemas no comportamento sexual, etc. Não é? Portanto, têm ali uns marcadores biológicos, muitas vezes, muito, muito, muito precoces. Depois, acho que também, e como vocês diziam há pouco e muito bem, já fazendo a ligação às vossas respostas, as dificuldades interpessoais não ajudam, não é? Ou seja, quando um miúdo eventualmente é mais isolado, e é verdade que nem todos têm a mesma necessidade de se ligarem, mas a ligação é fundamental à vida, ponto. Vivemos numa sociedade e porque naturalmente precisamos de conexão, não é? Para não ficarmos totalmente alienados e isolados. E muitas vezes essa é a motivação, que é como é que eu me ligo aos outros, sendo que o meu aspecto, por exemplo, é de um nerd. Portanto, eu posso ser um avatar, eu posso ter outras coisas, outras maneiras de me expor. No caso, por exemplo, da sexualidade, eu tenho as miúdas, obviamente, a alterarem completamente as suas fotografias, a porem fotografias de biquíni no Instagram, etc., precisamente porque vai ser mais apelativo. E, portanto, obviamente, eu acho e depois há também um aspecto importante que há pouco dizia o Raul, que nós não podemos esquecer, que tem a ver com um fator de risco, mas, na verdade, não tem de ser necessariamente um fator de risco, tem de ser um fator refletido e trabalhado, que é a necessidade de ter prazer. Quem é que não precisa de se sentir valorizado? É? E claro que nós podemos trabalhar a autocompaixão, o gostar de si próprio, aceitar-se como é, etc. Mas todos nós, a determinada altura, precisamos sempre de uma valorização por parte dos outros. Não é? Não conseguimos viver demasiado tempo num meio adverso em que ninguém nos gosta, não é? Em que ninguém nos valoriza, em que ninguém nos elogia, em que ninguém nos vê. Nós precisamos todos de ser vistos. Não é? Agora, porquê é que precisamos e até que ponto é que precisamos tanto? E como é que precisamos? Não é? Porque não tem mal eu ter um avatar, mas que outras coisas é que eu posso fazer, que outras competências é que eu posso desenvolver para não ser valorizada apenas
pelo comportamento que eu tenho como youtuber, por exemplo, não é? O que é que eu posso fazer para além disso? Não significa deixar de ser youtuber. Eu posso continuar a ser youtuber, mas pode ser também outras coisas. E eu acho que era assim mais ou menos isto. A diversidade, no fundo, não é? Lúcia, eu sei que nós já estamos no limite, eu vou só também sintetizar a minha resposta. Também tenho mais uma pergunta, se for ainda possível. Então vá, queres dar a pergunta? Faço primeiro a pergunta Sim, ou queres dar sim. primeiro a tua resposta? Não, podes fazer que eu não deixarei de dar resposta. Em termos de intervenção com adolescentes, quais as principais características necessárias na relação terapêutica, bem como as principais metodologias de intervenção, ou as mais eficazes, segundo a teoria, nas diferentes temáticas, sexualidade, consumos sem substância? Ok. Lúcia, eu tomava nota dessa pergunta e isto já é a minha prática de intervenção na área da prevenção, a dizer, olha, congela. Pega nessa pergunta e diz, essa pergunta é fantástica. Isso é o outro seminário. Isso a gente começa agora e ficamos outra hora e meia aqui a falar sobre isso. De qualquer modo, só ainda relativamente à anterior e dando depois um cheirinho nesta. Aquilo que me parece importante é, de facto, se estes comportamentos todos ocupam o lugar que ocupam é porque estão a dar qualquer coisa a quem os tem. E, portanto, aquilo que à partida de facto reforça o risco é que a partir do momento que eu retiro destes comportamentos algo que foi essencial para mim, tenho tendência a manter esse comportamento porque não abdico daquilo que ganhei. Isto é particularmente importante. Se eu tenho uma única fonte de realização, a partir do momento que eu a ganho, não abdico dela. Se eu tenho múltiplas fontes de resposta às minhas necessidades, aos meus desejos, às coisas que eu quero, eu posso alternar entre as várias fontes e faço um menu diversificado, que é aquilo que nós podemos aprender com as questões dos comportamentos alimentares aplicados. Podíamos ter aqui também um quarto elemento a acrescentar a questão do comportamento alimentar, porque também tem uma série de questões de risco à volta do assunto e ligaria facilmente a qualquer um destes temas. Mas aquilo que nós estamos a dizer é que, de facto, a diversidade é que é o aspecto importante. E uma das coisas que, de algum modo, está muito associada a estes processos é precisamente quando as pessoas vão afunilando os seus recursos e as suas soluções e, portanto, a certa altura ficam reféns dessas respostas. A descrição que o João fez relativamente àquilo que, no fundo, será o processo de crescimento do pai e do filho lado a lado no mundo digital é extremamente importante. Esta ideia de que tu vais ter prazer aqui, mas vais ter prazer ali e vais fazer acolá e vais fazer acolhi. E estes processos que, à partida, promovem uma diversidade são essenciais. Agora, o que é que me parece que neste momento é muito importante e que pressupõe uma reflexão muito generalizada? Nós pensámos muito, a área das adições pensou muito a prevenção e pensou, e claramente relativamente a outras áreas da saúde, claramente há muito mais pensamento produzido nesta área do que noutras áreas. E uma das questões que para mim me parece muito importante é que durante muito tempo nós estávamos sentados e encostados à questão da adolescência. E por isso, não é por acaso que este seminário se chama Juventude e Riscos, não é? Mas nós temos que começar a falar da infância e riscos. E se calhar da primeira infância e riscos. Porque neste momento o que nós estamos a falar é que estes processos todos que serão preventivos e protetores na adolescência, nós já o sabíamos, já tínhamos esta reflexão, mas temos que ter uma noção de que neste momento ainda é mais significativo. Estes processos promotores da relação têm que começar muito mais precocemente. E, portanto, as prevenções não passam a ser coisas que acontecem nos segundos ciclos e terceiros ciclos, porque passam a precisar de estar presentes no pré-escolar e no primeiro ciclo. E tem que ir ao encontro precisamente de todas estas áreas que nós fomos falando aqui. A questão da comunicação, a questão da autoestima, a questão da relação, o pular, o saltar, uma boa relação com o meu corpo, o corpo do outro, o toque, o não toque, o falar, tudo isto tem que ser puxado, porque para todos os efeitos, de facto, é isto que vai estar a precisar de entrar ao mesmo tempo que outros estímulos estão a entrar em simultâneo, não propriamente trazendo coisas más, mas por serem facilitadores, poderem eventualmente trazer coisas que são afuniladoras das respostas. E se eu
tenho economicamente a possibilidade de me divertir mais de uma determinada maneira, relacionar mais de uma determinada maneira, economicamente eu não vou procurar maneiras que dão muito mais trabalho. Portanto, eu só começo a perceber que estou em falha quando na interação social que é fundamental para o desenvolvimento de uma sexualidade saudável, no sentido de aproximação, do estar com o outro, o olhar, o contacto visual, etc., eu percebo que o meu contacto visual é feito através de ecrãs e que eu acabo e começo namoros através do telemóvel. Isto não, ou seja, eu não posso querer que as coisas não sejam de uma determinada maneira quando não as trabalhei montando. E esta é uma mensagem forte, que é assim, significa que muito do pensamento que foi feito para a adolescência tem que ser antecipado e puxado com o ajustamento de pertinência, ou seja, não vamos repetir as estratégias agora na infância. Temos que ajustar do ponto de vista da pertinência para que as estratégias vão ao encontro daquilo que está a ser vivido na infância. Mas claramente gerando relação, proporcionando relação mais, proporcionando saber, proporcionando pessoas que sabem, não são necessariamente pessoas que estão protegidas por saber, é o que é que elas fazem com as coisas. E depois trabalhar muito uma questão importante, que é esta ideia dos ambientes que têm que ser protetores. Ambientes protetores não são só são construídos por nós. Ambientes protetores são os ambientes familiares, ambientes protetores são os ambientes escolares. Toda uma reflexão que tem que acontecer, assim, atirando uma para o ar, como é que as escolas se posicionam face à utilização da internet em espaço escolar. Se nos recreios metade dos miúdos, ou mais de metade dos miúdos, em vez de estarem em interação, estão nos seus telemóveis, o que há a fazer do ponto de vista deste tipo de situações? E isto implica, de facto, um pensamento coletivo, não é um pensamento do A, do B, do C, mas pressupõe, de facto, um pensamento que, como dizia o João, é novo. Ou seja, a sexualidade e as substâncias estão a conversar sobre as preocupações há muito tempo. A questão da digitalidade está a ser pensada há muito pouco tempo e temos tanto que pensar, não é? Em compensação, também estamos a produzir muito e, de facto, muito pensamento tem sido produzido nesta área nos últimos anos. Eu não vos maço mais da minha parte, passo a palavra aos meus parceiros de aventura para que por eles possam também despedir-se e dar uma última nota para quem esteja a ouvir dentro das vossas áreas e assim me calo. Bem, eu acho que vou terminar por dizer que na realidade os videojogos são globalmente experiências positivas e altamente construtivas para o ser humano. Também já existe muita evidência a mostrar os vários benefícios para a área cognitiva, comportamental e emocional. Eu outro dia estive a experimentar em casa um jogo que, do ponto de vista físico, após 15 minutos de jogo, já estava completamente esgotado. É uma plataforma mesmo dedicada ao exercício físico, portanto funciona, o meu ritmo cardíaco estava alucinante. São experiências realmente muitíssimo positivas, mas agora, neste final, ouvi o Raul, né, e a minha cabeça só fazia sim. Era tudo isso, Raul, né, que foi dito, é exatamente isto, a ideia da diversidade de experiências e da necessidade de sensibilizar e prevenir muito antes, porque a adolescência já não está ao risco. Na adolescência estão a maior parte dos casos problemáticos da adição aos videojogos, o que significa que o risco está anterior, o que significa que se tem que começar mais cedo. Quero terminar dizendo que foi um prazer estar aqui convosco e refletir sobre tudo isto. Levo aqui muitas ideias novas, muitas para refletir, e eu acredito que lá em casa também. E estava só a pensar nestas 2 ou 3 mensagens que vocês já salientaram, mas que me parecem também importantes, que é, uma delas é como é que podemos comunicar pela positiva também estas coisas, não é? Tu disseste agora que isto não é só negativo, também há positivo. Estava-me a lembrar-me que uma colega minha tem agora, por exemplo, está a desenvolver um pequeno videojogo com recurso à realidade virtual para trabalhar a prevenção da violência no namoro. E é uma forma boa de casar estas áreas, não é? Pensando, então, se estamos sempre a falar de risco, como é que nós, que temos o dever técnico, científico, mas de alguma forma, desculpem a expressão, mas também moral, de podermos eventualmente ter um papel no questionamento do que eventualmente não está bem, mas também o dever de criar diferente, fazer diferente e de criar mais essas sinergias, não é? E
portanto, eu acho que também é por aí. E o outro, obviamente, tem a ver com esta ideia da infância, que ainda bem que o Raul se lembrou, que eu acho que é tão importante, que é quando é que tudo começa. E tudo começa quando começa a haver risco. E quando é que começa a haver risco, voltamos ao mesmo, não é? Desde que nascemos. Ok. Lúcia, é assim, fica de fora a pergunta do intervir. Eu diria que à partida, de facto, se calhar pensa-se global, intervém-se local, não é? Portanto, recomendava que dentro das equipas que a este nível vão desenvolver um trabalho excepcional a partir dos centros de resposta integradas, pode haver de facto um trabalho muito de proximidade e de reflexão entre os vários parceiros da rede, portanto as escolas poderem se aproximar dos CRIs, refletirem preventivamente, refletirem do ponto de vista de tratamento, tornar muito claro que do ponto de vista dos jovens é claramente uma área difícil de intervenção, porque a resposta da saúde mental na adolescência é uma resposta que está muito fragilizada. Os comportamentos aditivos surgem como uma resposta alternativa às questões da saúde mental e, portanto, muitas questões da saúde mental entram pelos comportamentos aditivos, de facto, nas respostas de prevenção seletiva, sobretudo na indicada, que acontecem nestes centros de resposta integradas e de uma forma, às vezes, descentralizada também nas questões da juventude. Mas eu recomendaria, de facto, também esta ponte, esta aproximação e, claramente, um diagnóstico, no fundo, estar atento, ouvir, identificar um problema, poder fazer, de facto, uma motivação para que um caminho comece e, sobretudo, ter muito esta noção de que estes caminhos não são feitos por profissionais. A maior parte das pessoas que são capazes de fazer uma detecção precoce do que se está a passar são os iguais, são os pares e, portanto, não só é importante capacitar os adultos profissionais que trabalham na área, como é igualmente importante transmitir às pessoas que o lado fundamental da prevenção é tornar os jovens nossos aliados nos processos preventivos, em vez de estarmos o tempo todo a ver que a prevenção é dedicada a proteger esses jovens. Não, esses jovens serão eles os nossos agentes de prevenção na linha da frente e a prevenção será isso, será mobilizá-los para que eles sejam capazes de perceber quando os colegas estão aflitos e estão mais ou menos à toa. E pronto, olha, foi um enorme prazer. 1h30 voou rapidamente. Aliás, voou para além da 1h30, o que já, precisamente já mostra muito o que é estar deste lado. Para mim foi fantástico, porque esta ideia de estar perante a apresentar um PowerPoint, é uma coisa que eu acho que é horrível e que de alguma maneira eu percebo que é necessária, mas que é muito estressante para quem está deste lado. E penso que quando nós estamos a conversar, agora já não posso também usar a ideia que as conversas são como as cerejas, porque as cerejas percebe-se agora, hoje em dia, que são muito calóricas e, portanto, que engordam, e, portanto, não quero passar a ideia de que as boas conversas engordam. Se calhar passaremos a ter problemas futuros à volta do assunto. Mas foi um enorme prazer estar com vocês. Nós deste lado e com vocês que estão desse lado também. Muito obrigado. Obrigada, Raul. Vou só aqui deixar-vos um comentário aqui de uma participante. Muito gratificante este momento de reflexão sobre estas temáticas e a coragem de expor temáticas de forma livre, sem censura. A coragem de ser imperfeito e aceitar a vulnerabilidade, o erro, o risco e os modos de construir confiança e desenvolvimento do self em diferentes ambientes. Muito grata, muito grata pela vossa exposição. Relativamente, então eu vou aqui terminar também em nome do CICAD, agradeço ao Dr. Raul Melo, Dr. João Faria e à Dra. Ana Beato por este excelente momento de disseminação de experiências inovadoras de informação e conhecimento. Assistiram a esta videoconferência 212 participantes. Agradecemos a todos a vossa participação e interesse nas videoconferências CICAD. Informamos que a gravação irá ficar disponível nas plataformas digitais do CICAD. Neste momento a iniciativa Videoconferências CICAD vai estar de férias, vai fazer aqui uma pausa e regressará em setembro com novos temas. Esperemos continuar a contar com a vossa presença e participação. Muito obrigada a todos. Este modelo, pelo que eu fui me apercebendo aqui dos comentários, resultou bastante bem.
e acho que é de continuar a replicar este modelo. Muito obrigada.